e pessoas estão ouvindo. Essa é a intenção. Um pregador pode estar num lugar só, mas a pregação pode estar em muitos lugares, chegar a muitos outros lugares, se ela for gravada. Então essa é a intenção, tá, irmãos? Então obrigado aos irmãos por essa liberdade. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no livro de Atos, capítulo 20. Talvez a maior preocupação para um pregador, um ensinador, é o que falar, o que compartilhar. E me lembro das exortações de Pedro, quando ele disse: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, segundo as Escrituras. E eu confesso que eu preciso da ajuda de Deus para que eu possa falar. Eu vou cronometrar o meu tempo aqui. Vamos dividir o tempo com o irmão Carlos. E eu quero ser bem preciso. Eu sei que os irmãos laboraram o dia todo no serviço, as irmãs. E os irmãos marcaram essa série de reuniões. E a gente vai cooperar nisso também. Muito bem, nós vamos ler a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 13. E passado ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E o acompanhou até a Ásia, Sopáter de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade. E eu queria destacar aqui, irmãos, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio até Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim o ordenara, e indo eles por terra. Que o nosso Deus se digne que essa porção da sua palavra para nossa consideração e meditação. Amém. Eu estava pensando, irmãos, se a gente poderia sugerir ou pensar em um tema nesse capítulo. Com certeza haveria sugestões para isso. Geralmente, quando nós falamos uma igreja modelo, vem-nos à mente quando Paulo escreve a uma carta da prisão a uma igreja chamada, ou melhor, a uma cidade chamada Filipos, a igreja dos filipenses.
dos irmãos em Filipos. A gente olha aquela carta, do capítulo 1 ao capítulo 4, e consegue ver o profundo sentimento do apóstolo em relação à igreja. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente consegue ver o sentimento dos irmãos em relação a Paulo. É visível. Irmãos, aquela carta tem exortações de aspecto prático, mas não tem exortações de desvios doutrinário. Não há desvio. Aquela igreja perseverou durante os seus dias em manter as verdades importantes das Escrituras. Agora, eu queria, antes de entrar no contexto do texto, queria usar uma expressão que Paulo vai dizer aqui, irmãos, Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 1. E finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. A expressão que eu queria usar de Paulo aqui: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Às vezes pensamos se devemos ensinar algo a respeito de algumas coisas, e pensamos assim: olha, esses irmãos já aprenderam, não precisam mais, talvez, ouvir essa mesma verdade que ouviram em dias passados. O apóstolo Pedro também escrevendo, o apóstolo Pedro, quero que vocês abrem 2 Pedro agora comigo, vamos olhar o conselho de Pedro. Eu vou, 2 Pedro 13, eu vou lendo, irmãos, para que os irmãos encontrem aí. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Agora quero destacar algo aqui. Mas também eu procurarei que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Ele estava desejando que aquilo que ele estava ensinando, ele iria partir, os irmãos pudessem lembrar daquelas coisas. Versículo 12, que eu não li, versículo 12 também: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Olha bem, meus irmãos, ainda que a saibais. Alguém poderá dizer assim: estamos careca, é um ditado popular brasileiro, de saber disto. Ah, meus irmãos, queira Deus que seja uma verdade amadurecida, que de fato seja uma realidade no coração dos salvos. Quando pensei em olhar para esse capítulo, é a única menção, talvez, que nos aparece aqui. Ao longo do livro de Atos, nós vamos encontrar outras passagens, sugestões, mas esta, ela traz luz, essa luz preciosa que o Espírito Santo está usando. Lucas é o escritor do livro de Atos, como de Lucas também, o seu evangelho, que tem o seu nome. Mas aqui, o Espírito Santo está guiando Lucas para colocar luz, para nos ajudar nesses dias. No primeiro dia da semana,
no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão. Nós vamos pensar um pouquinho. É sempre costumeiro, às vezes ouvimos que quais são as reuniões mais importantes de uma igreja? E alguém, então, muito bem intencionado, ele vai dizer: a ceia do Senhor é a reunião mais importante. Isso traz à mente que as demais reuniões não são importantes. Nós temos uma invasão das reuniões de oração, pouco frequentada, pouco admirada. Percebemos que, se passarmos essa imagem que o partir do pão era a reunião mais importante, as demais reuniões serão secundárias e não prioritárias. É uma inverdade. Todas as reuniões da igreja local, elas são importantes. Elas são de grande importância e Deus quer contar com a nossa presença. O Senhor espera a presença dos salvos. Então, os irmãos podem pensar o que vamos talvez pensar nesses dias, ou pensar pelo menos uma parte desses dias. Uma igreja modelo. Uma igreja modelo, ela vai priorizar, sim, pelas reuniões do povo de Deus. Quando nós pensamos nas reuniões da evangelização, quando nós podemos pensar a prioridade da reunião, da pregação do evangelho, dentro do salão, fora do salão, distribuindo literatura, fazendo qualquer outro trabalho, indo de casa em casa, evangelizando, ensinando, discipulando. A importância, irmãos, desse trabalho. Eu li uma frase há pouco tempo atrás: a igreja que não sabe adorar, não sabe evangelizar. E a igreja que não evangeliza, irmãos, ela corre o risco, ela corre o grande risco de deixar de ser uma igreja. Porque o propósito do evangelho é salvar pessoas, tirar pessoas das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus. Então, nós lemos esse texto dessa noite que Lucas, na viagem, ele está escrevendo a história dos atos do Espírito Santo, e de repente ele coloca a luz num lugar para nós, para nos ajudar. Nós estamos olhando aqui a viagem de Paulo com mais alguns irmãos, e alguns que nós olhamos os seus nomes repetindo ao longo de Atos. Não preciso falar de Aristarco. Esse homem, ele está presente com Paulo em muitas outras cartas, como na carta aos Colossenses. Esse irmão foi o que viajou com Paulo, irmãos, quando Paulo foi preso. Se você olhar a presença de Aristarco aqui, Aristarco, sempre que Paulo está em um conflito, ele está no meio. Deus providencia servos, companheiros, verdadeiros, para estar ao nosso lado. Irmãos, nós não precisamos temer. Deus em todo tempo irá providenciar pessoas para estar ao nosso lado. Mas então esses irmãos estão fazendo uma viagem. Eles estão fazendo uma viagem.
Eu não sei o período em que essa viagem durou. Eles estão indo para Jerusalém. Quando você chega logo no versículo 16, porque Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Nós encontramos aqui homens, se a gente pode dizer, capazes, responsáveis nas igrejas locais onde estão, viajando. Esses homens, eles não tomaram a iniciativa de partir o pão entre eles. Eles não tomaram essa iniciativa. O partir do pão, eles não tomaram, já que nós não vamos alcançar Jerusalém, por que nós não partimos o pão nós mesmos? Por que nós não arrumamos aqui um cálice, um pão e partimos o pão? Porque é uma reunião exclusivamente, irmãos, de uma igreja local, num determinado lugar. Não é algo da conveniência, não é algo do desejo de alguém. Homens que, de inteira confiança das igrejas locais onde estão, tinham esse conhecimento, tinham essa prática. O partir do pão é algo realizado única e exclusivamente por uma igreja local, numa determinada localidade. Mas a outra coisa que quero dizer aqui, não é uma reunião particular, ela não pode ser feita por capricho, porque eu não vou participar na ceia lá com os irmãos, então eu vou ficar com a minha família, às vezes moro longe, moro em um sítio, moro em algum lugar, então eu resolvo ficar com a minha família ali, e eu digo então que vou celebrar a ceia ali. Mas eu quero nessa abertura, irmãos, queria que vocês olhassem comigo 1 Coríntios, nós vamos voltar para aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porque não vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Agora quero destacar aqui essa palavra, quando vos ajuntais, tá, irmãos? Quero pensar bem nisso. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, mas essa expressão, vos ajuntais na igreja. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Queria usar muito essa expressão, ceia do Senhor. Partir do pão. Duas palavras, não existe uma terceira, não existe uma quarta. E não existe essa expressão Santa Ceia. Ela é uma reunião dos santos, dos salvos, dos redimidos. Mas ela não é uma reunião que tem essa conotação de Santa Ceia. Às vezes, com a melhor da intenção, a gente percebe as plaquinhas que são feitas, eu já li ali fora, as plaquinhas colocadas, o horário das reuniões, a Santa Ceia, dando um destaque.
Palavras, talvez, jargões que a gente já ouviu das religiões. Eu não quero dizer uma religião especificamente, mas há mais de uma, há mais do que uma que fazem isso. Então, esses outros nomes dados a essa reunião são nomes que são inconvenientes, que nós não precisamos trazê-los de forma alguma para os nossos vocabulários. A igreja vai reunir para partir o pão. Há uma outra coisa que acontece muito no meio das religiões, denominações, a ideia de levar a ceia para alguém que está doente. A igreja não tem orientação da parte de Deus. As Escrituras não apresentam. Irmãos, durante o período da nossa vida, o período de curso da vida de um salvo, em que ele foi fiel ao Senhor, que ele caminhou com o Senhor, em que ele pôde desfrutar das reuniões do povo de Deus, foi esse período. Todos nós podemos, em algum determinado momento da nossa existência, vir a ficar enfermo, impossibilitado. E o fator de eu ficar impossibilitado e não poder participar com os meus irmãos em Cristo, no partir do pão, não vai diminuir a minha fé. Não vai diminuir a minha espiritualidade. Porque Deus é soberano, Ele é presciente. E quero, irmãos, dizer, talvez você já ouviu falar disto. O partir do pão, a importância que nós estamos olhando aqui, esses homens de Deus, o próprio apóstolo Paulo está viajando, eles foram para uma cidade chamada Troade. Eu queria que a gente olhasse, irmãos, nós vamos olhar capítulo 2, 2 Coríntios. Antes de haver uma igreja, antes de existir uma igreja num determinado lugar, o que acontece, irmãos? O que de fato determina que naquele lugar haverá uma igreja no futuro? Eu queria destacar com os irmãos algo aqui. Capítulo 2, verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, para pregar o evangelho, a primeira coisa que acontece é a pregação do evangelho. Nós não consideramos, não existe essa expressão que aquela igreja é uma congregação daquela outra. Talvez nós consideramos que aquele lugar é um esforço dos irmãos. Vamos pensar, os irmãos do Arame pregando o evangelho em algum lugar aqui da região, é um esforço dos irmãos. Mas vai haver um momento em que Deus vai salvar pessoas, almas. Como Ele salvou em Filipos, 10 anos depois, ali tinha uma igreja pujante, reunindo regularmente. E diz o apóstolo Paulo, a igreja de Deus que está em Filipos, aos santos, que estão com os bispos e os diáconos. Deus formou uma liderança no meio dos salvos. O Senhor salvou pessoas e ao mesmo tempo deu dons àqueles irmãos. Então, irmãos, antes de haver o partir do pão, tem a pregação do evangelho. Estamos pregando o evangelho. E vai chegar um determinado momento em que aquele grupo de pessoas salvas ali, amadurecidos, exercitando os seus dons espirituais, os irmãos, as irmãs,
agora podendo expressar visivelmente um testemunho público da presença do Senhor no seu meio. Alguém diz que para isso acontecer, aqueles irmãos teriam que ter um prédio, e vão colocando coisas. Aqueles irmãos vão precisar de ter, de fato, o Senhor no meio. A expressão mais preciosa, o que pode declarar uma igreja local, essa expressão em que esses irmãos podem manifestar um testemunho público visível no partir do pão. Não irão precisar, irmãos, de que pessoas de fora vão lá para partir o pão para eles. Porque se alguém não for, não tem reunião. Se não houver uma cooperação, eu não quero dizer que não deve haver cooperação, mas se não houver uma cooperação, não haverá reunião. Agora, Atos 16, nós temos novamente a presença do lugar de Troade, ainda no início da evangelização. Atos 16, e ao versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrácia, no dia seguinte para Neápolis. Eu estou olhando, irmãos, o período da formação de um testemunho. Um testemunho numa determinada localidade. Os irmãos se recordam do partir do pão aqui, na igreja do Arame. Nós nos recordamos do primeiro partir do pão da igreja em Maringá. E assim por diante, a primeira reunião do partir do pão. E eu estou pensando, irmãos, nessa expressão de Lucas, e no primeiro dia da semana. Talvez você já ouviu dizer de grupos que fazem de ano em ano nas religiões. Há uma religião perto de nós, próximos a nós, que eles fazem isso de ano em ano. E aqueles que batem na nossa porta chegam lá e querem falar conosco de Deus. Pouco tempo passaram nas nossas ruas, era o dia da chamada reunião, que eles chamam da ceia. Mas é interessante, eles convidam todos, até mesmo os incrédulos, os não salvos, para irem uma reunião especificamente para os salvos, especificamente dos salvos. Em outros lugares, em outros segmentos, de mês em mês, a cada 30 dias. Eu queria fazer algo, pensar em algo. Se nós pudéssemos pegar o nosso celular agora, o celular, não vão pegar, ninguém vai pegar. Eu estou vendo aqui uma foto de alguém que eu amo muito. Porque você quer ver todo dia. Você quer ter a lembrança da pessoa que você ama. O Senhor Jesus falou todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês vão anunciar a minha morte. Então nós estamos pensando, por que esse primeiro dia da semana se tornou tão importante, tão especial? Se nós olhássemos os evangelhos, vamos olhar rapidamente, Evangelho segundo Mateus, nós vamos só olhar a expressão, irmãos.
em Mateus diz assim, vou ler rapidamente, verso 1, e no fim do sábado, uma outra expressão que fica claro para nós, irmãos, a palavra domingo, ela tem uma conotação religiosa, do paganismo, mas o primeiro dia da semana é após o sábado. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, os acontecimentos que vão se dar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo ao longo dos evangelhos, embora de uma forma, eu diria ainda resumida, mas com muita clareza. No evangelho de Marcos, capítulo 16, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. Agora, capítulo 24 de Lucas, rapidamente. Eu já vou parar por aqui, para que o nosso irmão Carlos possa também ter o seu tempo. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, os acontecimentos que se dão aqui, eu diria que esse capítulo aqui é o capítulo das coisas abertas. Nós vamos encontrar um sepulcro aberto, no verso 3. Nós vamos encontrar os olhos abertos também, os olhos dos discípulos que foram abertos. Mas olha bem, e eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia chamada Emaús. Então, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui? A importância desse dia. E nós estamos olhando, se a gente pode dizer, pelo binóculo de Lucas, para uma igreja, que nós não temos muita coisa dela, nós não temos muito que ela, dos seus atos, mas nós temos uma igreja reunida. E eu quero mostrar para os irmãos, não só para o partir do pão, mas para o estudo sistemático da palavra de Deus. Vamos pensar nisso. O estudo sistemático da palavra de Deus. Ela deu importância à reunião do partir do pão, da ceia do Senhor, mas essa igreja deu importância aos estudos sistemáticos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Lucas escreve aqui que Paulo alongou a prática até a meia-noite. Eu queria destacar aqui, irmãos, alongou a prática. Paulo estava ensinando aquilo que é praticável. As escrituras, ensinos, aquelas igrejas precisavam ser ensinadas naqueles dias, receber instruções, e eles então gastavam um tempo para aprender a boa palavra de Deus. Permitindo Deus, vamos continuar com esses pensamentos amanhã. Que o nosso Deus nos ajude, que nós possamos pensar a igreja local onde nós estamos cooperando, dando assistência. Será que nós escolhemos reuniões para estar presente? Eu tenho percebido, irmãos, alguns irmãos vêm no partir do pão e não vêm nas outras reuniões. As outras podem ser desprezadas. Que o Senhor nos dê um coração exercitado. Amém.